Olá, oitavo ano, meus queridos estudantes do ensino fundamental, tudo bem? Então, meu nome é Catiúcia Orrico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito, que é só sei que nada sei de Sócrates. Mas uma coisa que eu sei é, para a gente poder entender a história do Brasil, a gente precisa ir lá no início da história, vindo fazendo nossos gráficos, nossos mapas mentais, nossa linha do tempo, fazendo os nossos registros, porque a nossa história é simplesmente muito confusa, porque ela é cheia de fatos e surgimentos e revoltas e contra-revoltas. E hoje a gente vou estar trazendo para vocês o segundo reinado. Nós já sabemos que o segundo reinado ele se deu de 1840 até 1889, com Dom Pedro II, a partir de um golpe, o golpe da maioridade. Porém, lá no canal no YouTube, nós temos toda a sequência das videoaulas. Então, a gente tem o primeiro reinado, vamos ter também o período regencial, vamos ter um só falando das revoltas do período regencial, vamos ter a primeira parte do segundo reinado e essa daqui é a segunda parte. Então, meu querido estudante, você precisa do seu apoio, do seu livro didático, você precisa de ter visto as outras videoaulas para a gente poder realmente conseguir entender como que se deu essa segunda parte do segundo reinado para chegar nessa república. Vamos pensar, certo? Então vamos lá, porque continua sendo BO atrás de BO, boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. Lápis e papel na mão, vamos para as anotações, ok? Nós temos aí então Dom Pedro, jovem, e vamos dar uma recapitulada, né? Tínhamos dois partidos, vamos lembrando, estamos aqui no período dessa conciliação, liberais e conservadores. Só que os dois partidos eram formados por pessoas da elite. Então, eles defendiam a escravidão, eles defendiam o voto censitário, eles defendiam os grandes latifúndios e apoiavam a monarquia. E eles se alternavam no poder. Ora um, ora o outro. Certo? No setor da economia, no segundo reinado, o astro-rei vai ser o café. Nós já estudamos, nós já vimos desde lá do período de entradas e bandeiras, Brasil colônia, né, essa colônia exploratória do açúcar, do pau-brasil. A gente sabe que existiam outros produtos e que continuavam sendo exportados. A gente tinha até o pau-brasil ainda sendo exportado, borracha, cachaça, o açúcar. Só que o grande astro aí foi o café. O café ele reinou e ele criou uma classe à parte, que são os barões de café, né? Então a gente vai estar vendo um pouco de como foi esse processo e quais foram as consequências deles, né? Certo? Vamos lá. Então, foi o principal produto de exportação, consumo interno e externo. É importante a gente lembrar e contextualizar Revolução Industrial, então as pessoas estavam numa vertente de trabalhar muito. O café é uma bebida estimulante, então ela teve uma grande aceitação no mercado e ela foi extremamente consumida tanto interno quanto externamente. E com isso, a balança comercial ela ficou favorável. E essa economia ela ficou estável por um bom tempo. E a produção? Então, tem dois pontos de produção que eu venho trazer para você aqui no segundo reinado, que é a produção no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, que era feita por escravos, com técnicas rudimentares, e se deu até 1850. E nós temos, no oeste de São Paulo, a substituição dessa mão de obra escrava pelos imigrantes. E aí, pós 1850, na tão falada Terra Roxa, uma terra propícia para o plantio de café. Só que lembra que eu sempre falei com vocês na videoaula apresentando o segundo reinado, Dom Pedro. Dom Pedro sempre foi uma pessoa muito estrategista na época, foi uma pessoa histórica muito estrategista, tanto que ele não é à toa que ele ficou 49 anos reinando. E ele fez um projeto de nação. Então a gente tem que entender um pouco desse projeto de nação para a gente entender essa produção do café e essa mão de obra que trabalhava nesse café e essa classe que são os barões de café. Vamos lá então. Café, o Astro-Rei, projeto de nação.
Dom Pedro. Esse projeto de nação ele foi dividido em 4 tópicos que eu venho trazer para você. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB. Temos o embranquecimento, então teve uma política pública de embranquecimento. A Lei de Terras de 1850 e a Lei Eusébio de Queiroz, também de 1850. Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, iniciou no final do período regencial, só que ele vem tomar corpo e ele vem tomar forma no reinado de Dom Pedro, porque uma das propostas de Dom Pedro era a construção dessa história do Brasil. E para essa construção dessa história do Brasil, ele tinha uma política de Estado que era trazer uma população mais branca para o país. Ele percebia a escravidão como algo negativo que devia ser apagado da história. Assim, a vinda de imigrantes começou a ser estimulada, principalmente os imigrantes italianos e os alemães, para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, no Oeste. Só que para essa vinda desses imigrantes, teve-se o quê? A Lei de Terras de 1850. E a ideia era que o imigrante, quando chegasse ao Brasil, não encontrasse terra de forma rápida. Então, a Lei de Terras, a pessoa devia adquirir as terras devido à compra. Só que é importante a gente frisar e a gente contextualizar que os imigrantes eles estavam fugindo de quê? Das guerras. E não tinham boas condições de vida, a maioria deles não tinham boas condições de vida no país de origem. E os países de origem estavam acontecendo esse processo de unificação. Assim se deu início à grande concentração latifundiária que nós temos no país e podemos dizer que até hoje. Então, olha, foi em 1850. E a Lei Eusébio de Queiroz. É importante a gente pensar também que enquanto o resto do mundo já não existia mais escravo, que a escravidão já tinha sido abolida, no Brasil, lembra dos partidos que estavam alternando aqui o poder? Eles eram da elite, então eles eram contra a abolição da escravatura, né? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi uma das primeiras leis que ela veio para poder o quê? Proibir o tráfico interatlântico de escravos da África para o Brasil. A partir do momento que essa Lei Eusébio de Queiroz ela entra em vigor e ela proíbe esse tráfico, o que acontece? Os escravos aqui têm consequências. Então, o aumento do tráfico se torna interprovincial. Lembra que cada província era regida por um presidente? Então, em cada província tinha seus escravos e cada província tinha os donos dos escravos. Então, eles começaram a negociar esses escravos, porque esse escravo começou a valer muito, aumentou o preço do escravo. Então, como aumentou o preço dos escravos, eles começaram a valer muito, os barões de café que estavam naquela região de São Paulo, eles começam a investir nessa mão de obra assalariada do imigrante. E o imigrante, como não tinha dinheiro para a compra da terra, ele se submete a essa nova condição, porém de trabalhador assalariado. E aí, a gente tem que pensar também essa escravidão no Brasil. Igual eu falei com vocês, a maioria dos escravos, né, trabalhavam nas lavouras de café, porque o café era o produto central. As elites rurais tentavam adiar ao máximo o fim da escravidão. O governo temia rebeliões, porque lembra das revoltas no período regencial? Então o governo temia isso. Então ele acreditava que se houvesse uma ruptura de vez imediata da escravidão, as rebeliões iriam acontecer. E as leis foram acabando aos poucos, mas muito lentamente com a escravidão no Brasil. E é isso que a gente vai ver. Se a gente for fazer uma comparação que o reinado de Dom Pedro II começou em 1840 e acabou em 1889, vamos ver essas leis da abolição no Brasil. Elas começaram em 1850 e elas acabaram em 1888. Então, a primeira lei, Eusébio de Queiroz, proibição desse comércio África-Brasil, certo? Interatlântico. A segunda lei, ela só vai acontecer em 1871 e ela é a lei do ventre livre. Aí para pensar, os filhos dos escravos nascidos a partir dessa lei estavam livres. Só que a sua família toda era escrava.
Só ele, que nasceu a partir dessa época, que era livre. Olha a situação. Em 1885, então, em 1871, esse bebê ele era considerado livre. Em 1885, a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários ela foi muito criticada. Por quê? Porque ela considerava que todos os escravos com 60 anos ou mais ganharam a liberdade. E aí, hoje, no Brasil, hoje no Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo, moro no Espírito Santo, uma região do interior do Espírito Santo, nós temos muito velhinhos, muita terceira idade. Então, a gente vê que a qualidade de vida aqui chega a 109 anos, 110, 107 anos, fácil. Só que naquela época, não. A qualidade de vida naquela época era muito ruim. E para um escravo, então quem que chegava com 60 anos? Então, por isso que ela foi duramente criticada. Em 1888, houve a assinatura da Lei Áurea. Então, decretou o fim da escravidão no Brasil. E aí, a gente tem que dar uma pausa aqui. Não tinha política pública nenhuma, não teve política pública nenhuma do governo de inserção dessa população na sociedade, no Estado. E aí, quando a gente volta lá nas revoltas regenciais, vamos pegar uma revolta, a revolta dos malês, que aconteceu na Bahia. Gente, na revolta dos malês que aconteceu na Bahia, metade da situação era de escravos da Bahia. Então, era muito grande a quantidade de escravos no Brasil. E toda essa população, ela ficou desassistida, porque não tinha nenhuma política de inserção. Assim como aconteceu com os imigrantes, não tinha para os escravos. E aí eu trago um livro para vocês, que é do Robson Luiz Machado Martins, Caminhos da Liberdade. Aqui ele começa na dissertação dele de mestrado, ele fala um pouco sobre esse Caminhos da Liberdade dos escravos aqui no Espírito Santo. Assim como ele, tem vários outros autores que falam o que aconteceu com esses negros libertos após 1888. E no nosso livro didático também tem várias discussões interessantíssimas do que aconteceu com essa população. Ainda na parte econômica, nós vamos ter então as mudanças. Porque o que acontece? Como o café era o principal produto, muitas mudanças aconteceram graças a ele. Porque os barões de café ganharam muito dinheiro na época. E para a gente poder puxar no nosso imaginário, a gente lembra dos filmes, das novelas em volta dos grandes barões de café, e a gente lembra um pouco. Então, o que acontecia? As ferrovias, né? Precisou de ter esse investimento em ferrovias. A gente vai lembrar na matéria também que quando a gente estudou a exploração do ouro, do diamantes, na região de Minas, as ferrovias já começaram a ter um investimento nas ferrovias. A gente lembra que todo o transporte era feito em cima de mulas. Se a gente tem um produto igual o café, que foi um produto de alto consumo interno e de exportação, ficou inviável transportar todo esse produto em mulas. Por isso, o investimento em ferrovias. A gente vai ter também um fator muito interessante, que foi a comunicação. Surgiu o telégrafo. Olha o telégrafo aí. Na época, foi uma grande revolução de comunicação. Hoje nós temos a internet, então é difícil a gente pensar, mas quando a gente faz uma pesquisa histórica, assim, faz um Google, né, e vai pesquisar sobre os meios de comunicação, a gente vê o telégrafo como, assim, revolucionário. E aí, a urbanização. E aí, a urbanização a gente tem principalmente na região de São Paulo. Porque lá que se concentraram quem? Os barões do café, né? Com a mão de obra imigrante. E os barões de café, eles eram riquíssimos, então eles começaram a construir palacetes, fazendas, a iluminação foi substituída por iluminação a gás, as redes de bondes. E aí se deu também o apelido de capital dos fazendeiros. E a gente vai perceber que vai ter um pico de industrialização. E vamos falar agora sobre o Barão de Mauá e essa industrialização no Brasil. Só que a industrialização no Brasil, ela foi também diferente. Assim como teve o parlamento às avessas, nós temos também uma industrialização diferente. Enquanto que na Inglaterra ocorreu a Revolução Industrial, né, no Brasil
foi a Era Mauá, ou o surto industrial. Foi a grande diferença? Aqui a iniciativa para a industrialização ela foi uma iniciativa privada, não teve um apoio do governo. O Barão de Mauá ele foi responsável por investir em ferrovias, indústrias, bancos, ele foi um visionário para a época. E só que ele acabou falindo sem o apoio do Estado, e é o que nós vamos ver o porquê dessa falência. Então aqui no Brasil a gente teve um pico industrial que não teve continuidade e será interrompido. Isso, gente, falando do segundo reinado, tá? Vamos entender e vamos relembrar um pouco. Eu tenho certeza que você, aluno do 8º ano, lembra de quando teve aquele acordo com a Inglaterra. Em 1827, logo após a independência, lembremos que ocorreu a renovação com a Inglaterra do Tratado de Comércio e Navegação. Lembra? O de 1810 ele foi renovado por 15 anos. O que era isso? Cobrando apenas 15% dos produtos ingleses. Isso até taxa, né? Em cima dos produtos ingleses até 1842. Com isso, impossibilitou a industrialização no Brasil. Só que a partir do momento que acabou este acordo, ocorre a renovação tributária, que é a tarifa Alves Branco de 1844, elevando a tributação de 15% para 30% ou até 60% em cima dos produtos ingleses. Então, a partir do momento que aumentou a taxa tributária em cima dos produtos ingleses, o que aconteceu? A possibilidade de produção nacional. Foi nessa época que houve esse pico de industrialização aqui no Brasil, fomentado pelo Barão de Mauá. Só, meus caros, como eu falo com vocês, é BO em cima de BO, tivemos o fim da escravidão com a lei Eusébio de Queiroz, né, o fim do tráfico, não o fim da escravidão, mas o tráfico negreiro, né, da África para o Brasil. Então, ocorre um maior investimento na indústria. Só que o grande destaque, como nós já vimos, foi o Barão de Mauá, foi uma iniciativa privada, e em 1860 a 1870 ocorre uma crise que dificulta e quebra o principal investidor. E que crise é essa? São uma nova tributação de tarifas, chamado Silva-Ferraz. Então, o governo ele vem com um novo pacote de tarifas, reduzindo as taxas de importação. Quando ele reduz as taxas de importação, o que ele faz? Ele dificulta a industrialização no Brasil e quebra principalmente o Barão de Mauá, que investiu nessa industrialização. Então, por isso que nós temos esse pico da industrialização neste momento no Brasil. E aí começa a crise. E uma das situações que vai ser de crise para o Segundo Império, e aí o Segundo Reinado, e aí a gente vem aí com Dom Pedro já envelhecido, né? Ele ficou 49 anos no poder, então, né, ele começou com 14 anos, com o golpe da maioridade, então ele teve toda a sua juventude, já começa a envelhecer. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ou conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, ela durou de 1864 a 1870 e vou falar aqui em linhas gerais. Ela foi uma união de Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. O Paraguai não tinha acesso ao mar, dificultando o escoamento de seus produtos. Para chegar ao mar, os paraguaios tinham que navegar pelos rios Paraná e Uruguai, que cortava os territórios da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Então, olha que confusão. A Guerra do Paraguai, ela tem várias vertentes históricas. Alguns autores falam que foi por causa disso, outros falam que foi por causa daquilo. Eu trouxe aqui muito sucintamente, já pontuando como crise, e eu vou estar fazendo, assim como eu fiz com as revoltas do período regencial, eu vou também fazer com a Guerra do Paraguai. Eu vou fazer uma videoaula só em cima da Guerra do Paraguai e vou trazer para vocês essas várias vertentes para a gente poder se aprofundar um pouco mais. E no seu livro didático também vem ela de uma forma resumida, certo? E a crise do Império, a gente vai ter os enfraquecimentos e perdas de alguns setores da sociedade. Gente, é como eu falava com vocês antes da pandemia. Para qualquer pessoa
qualquer instituição se manter no poder, ela precisa de bases aliadas. A partir do momento que essas bases aliadas elas são enfraquecidas, ocorre a queda, ocorre a quebra, e aí às vezes fica insustentável a situação de você permanecer no poder. Então, o que a gente vai ter aqui? A Igreja Católica. Então, vai ter um enfraquecimento e a perda de apoio da Igreja Católica. Nós vamos ter os militares. Os militares, após a Guerra do Paraguai, os militares perceberam a importância para o país, porém eles não eram valorizados, não podiam se manifestar na imprensa. Então, eles não estavam favorável, e aí foi tendo esse enfraquecimento, essa perda de apoio. E temos a elite, né? Com as leis abolicionistas, os barões do café foram retirando o apoio ao império aos poucos. A partir do momento que uma lei abolicionista ela entrava em vigor, grande parte dessa elite ela ia retirando o seu apoio. E nós temos os gastos excessivos com a Guerra do Paraguai, bem como com as mortes ocasionadas por ela. Por isso que eu falei com vocês que eu vou voltar na Guerra do Paraguai e voltar conversando com vocês uma videoaula só falando da Guerra do Paraguai, para a gente poder entender esse contexto da Guerra do Paraguai. E aí, as ideias republicanas. Com isso, quem vai trazer essas ideias republicanas? Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Aristides Lobo. Trouxe aqui alguns para vocês. E nós vamos ter o militar, Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a República em 15 de novembro de 1889 com um golpe militar. Como eu disse para vocês, a história do Brasil ela é feita sobre muitos golpes da maioridade, guerra civil, agora o golpe militar, e assim foi proclamada a República, que é um assunto e é um tema para uma próxima aula. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, vai ser sobre a Guerra do Paraguai, para a gente poder fechar realmente esse segundo reinado. E como vocês viram, o segundo reinado também foi BO atrás de BO, boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. A gente se encontra nas plataformas virtuais para as nossas aulas e para poder tirar nossas dúvidas, ok? Fiquem bem, se cuidem.